Boa noite, pessoal. Deve estar frio aí também, né? Bom, hoje nós vamos dar mais uma continuidade àquelas ideias de pesquisa de mercado. Como que a gente faz a amostragem? Então, vamos começar vendo uma pesquisa na prática. Como você faz uma pesquisa quantitativa, como consegue a amostra, o que você deve atentar desde o problema de pesquisa em mercado e como vocês vão conseguir aplicar isso dentro de uma empresa. Então vamos começar com a ideia principal da amostragem. A amostragem eu tenho que definir algumas coisas, como qual o universo que eu vou pesquisar e as características dele. Então, quem é o universo de pesquisa, quantidade de pessoas que eu vou pesquisar e as características. Quais são os objetivos que eu tenho que atingir e os indicadores. Quem é o público que vai ser a amostra do universo de pesquisa, esse pedacinho? Qual vai ser o tamanho da amostra e quem são as pessoas? E o erro que eu vou aceitar, que vocês já viram que eu passei uma tabela na última aula, né? 3, 5, 10. 3, 5, 10 é o split que vocês poderiam utilizar para fazer uma amostragem quantitativa com aquela tabela do Sebrae. Então vamos dar uma ideia. A primeira forma que a gente tem é a chamada probabilística aleatória. Então o que nós fizemos? Eu atribuo a cada número um elemento e seleciono de forma de sorteio, casual. Cada elemento, todos os elementos têm a mesma condição de ser escolhidos. Então a probabilidade dele ser escolhido tem que ser conhecida e igual escolha para todos os elementos da amostra. E cada elemento pode ser escolhido independente dos outros. Então o procedimento vejo quem é a amostra, atribuo um número para cada um e faço um sorteio. Isso é chamado probabilística aleatória. Vocês conseguiram entender? Vejo quem é a amostra, atribuo um número para cada um da amostra e realizo um sorteio, onde todos têm oportunidade de ser sorteados. Probabilística estratificada. Ela é feita de forma proporcional. Primeiro, estratificada. Primeiro, eu divido a população em extrato, ou grupos, um ou dois grupos, que não, a mesma pessoa escolhida, mesmo número não pode estar em dois estratos, tem que ser separado, sala 1, sala 2, e aplico para ver a precisão, posso dividir com características demográficas, tamanho da empresa, então uma empresa A, empresa B, o setor A, o setor B, homem, mulher, criança, então eu posso... É chamado probabilística estratificada, porque eu estou vendo pedaços e pegando amostras estratificadas desses pedaços. Existe a probabilística por conglomerados, que ela é feita numa população grande. A gente utiliza para pegar uma população grande, então uma cidade, um estado, um país inteiro, o mundo todo. A gente faz por conglomerados. Hoje na Covid está se fazendo no mundo todo. Quantas pessoas tiveram exposição ao vírus. Isso é um conglomerado. Então é por área geográfica, quarteirão, residência, bairro. Então o entrevistador seleciona os quarteirões e ele seleciona as residências que vão compor a amostra dentro de cada quarteirão ou dentro de cada grupo. Isso é chamado amostra probabilística por conglomerado. E existem amostras não probabilísticas, ou seja, é não probabilística, lembrando, quando algum dos elementos não faz parte ou não está para mim ter. Então eu posso ter não probabilística por conveniência, eu escolho, voluntária, eu acho os voluntários. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Agora na Covid nós estamos fazendo testes para vacina. O que acontece nesse teste da vacina da Covid? Tem gente que está se voluntariando. É não probabilística
por voluntário ou por cotas. Eu boto pessoas, vai ter 3 desse grupo, 2 do outro grupo, 5 do outro grupo. Cotas. Todas são não probabilísticas, ou seja, não seguem um resultado probabilístico. Não seguem um resultado probabilístico. Só para lembrar para vocês que agora na Covid, os Estados Unidos, uma empresa chamada Moderna, apresentou um resultado de vacina dizendo que vai lançar uma vacina até setembro, com 8 pessoas positivas. Vocês acham que 8 pessoas positivas dá para nós confiarmos no mundo todo? Isso é não probabilística total, eles fizeram por voluntário ou por conveniência. Não tem condição de fazer uma vacina assim, pessoal. Agora, o Instituto Oxford também quer fazer uma vacina, também apresentou resultados bem claros, mas já usou uma probabilística. Então, eles fizeram uma probabilística assim, ó, por conglomerados. Então, o que acontece do Instituto Oxford? Eles pegaram grupos que tinham Covid e não tinham, 1.000 pessoas que já tinham passado pela Covid e 1.000 pessoas que não tiveram contato com o vírus. E injetaram as vacinas para verificar o efeito da vacina em cada uma delas. 2.000 pessoas, agora vão fazer com 10.000 pessoas. E vai ter uma terceira fase com 100.000 pessoas. O resultado vai ser muito mais claro para nós confiarmos numa vacina assim. Que eles estão dizendo que até dezembro eles conseguem fazer a vacina. Que é uma coisa muito rápida. Mas tem que usar uma amostragem probabilística. Nunca vacinas com uma amostragem não probabilística. Porque se não é probabilística, pode ter uma margem de erro onde elementos não funcionem. Imagina a pessoa se vacinar e achar que está vacinada e aí pegar o vírus e morrer. Você vai dizer, pode acontecer. Não, não pode. Quem for vacinado tem que estar protegido. Para mim ter essa garantia, eu vou ter que fazer probabilística. Bom, vamos entender então como é que isso funciona em pesquisa de mercado, em marketing. Primeiro, eu tenho que reconhecer o problema. Isso daí eu acho que vocês todos já sabem. Começa pelo problema de pesquisa. Então eu tenho um problema, por exemplo, queda nas vendas. Participação no mercado, qual a minha participação? Lucro, aumentando ou diminuindo, qual o lucro que eu tenho? Então eu tenho que saber as razões do problema, a dimensão do problema, estabelecer possíveis soluções e a localização do problema. Então, primeira coisa que eu preciso saber é isso, razões, dimensão, possíveis soluções, localização. Qual decisão tomar diante dessas alternativas? Desses problemas de queda nas vendas e participação. Define a ação a tomar mostrando os resultados e riscos de cada alternativa. Qual a relação dos consumidores? Esses são problemas. A mudança nos 4P. Preço, praça, produto, promoção. Preço, praça, produto, promoção. Ou propaganda. 4P. Reação dos consumidores e quais as alternativas. Como o mercado está evoluindo? Isso é um problema de pesquisa. Levanta a evolução do mercado presente e prever uma evolução futura. Quem são os concorrentes e como agem? Levanta a estrutura da oferta, os concorrentes, apontando os participantes, a participação no mercado, porte, suas vendas, estrutura de distribuição, seu ponto forte e fraco. Então, quando eu uso esses problemas, todos esses 1, 2, 3, 4, 5 tipos de problemas, eu tenho que usar em marketing procurando isso. Então, eles ajudam o marketing fazendo isso. Então, quando eu pergunto numa empresa, qual a minha participação no mercado? Eu quero saber como é que eu estou no mercado. Qual a reação do consumidor a uma queda de preço? Eu quero saber a reação dos consumidores. Qual a
Como o mercado está evoluindo atualmente? Eu estou querendo ver a situação do mercado. Quem são os concorrentes, como é que eles agem? São problemas de pesquisa. Em marketing a gente sempre tem esses problemas. Bom, na pesquisa quantitativa, a gente geralmente trabalha com amostras grandes, abrangentes, mais de 20, 30 pessoas. Então eu não faço uma pesquisa quantitativa com 10 pessoas, 5 pessoas. Eu trabalho com mais de 20. Lembre-se dessa regrinha. Quero fazer uma pesquisa quantitativa? Tem mais de 20 pessoas para fazer essa pesquisa. O que ela tem de característica? Ela visa medir a hipóteses já conhecidas. Então eu posso fazer a pesquisa pessoalmente, por telefone, pela internet. Ela tem um caráter estatístico, é quantitativa, leva à aferição, constatação numérica de fenômenos, atributos ou comportamentos já conhecidos. Posso fazer por mala direta, mandar para as pessoas. Eu posso fazer por posso procurar a frequência de uso, nível de conhecimento, participação no mercado, intenção de voto, proporção de consumidores. Então eu posso fazer isso verificando uma auditoria de loja, auditando cada loja, um estoque. Posso criar na própria embalagem, essas embalagens que são com código de barras, um radar para saber quantas embalagens para quem está indo para quê e pesquisar dessa forma. Existem diversas formas quantitativas que eu posso fazer. Bom, como é o processo de execução dessa pesquisa? O processo de execução. Vou fazer uma pesquisa quantitativa, agora quero o processo. Já sei o problema, já sei o que eu quero. O que eu tenho? Eu tenho que fazer uma preparação de campo. Ou seja, construir o instrumento de pesquisa, testar ele, reformular o instrumento. Começa assim. Construo o instrumento de pesquisa, ou umas perguntas de questionário, ou umas perguntas para entrevista, faço um teste para ver se elas estão certas, reformulo ele. Geralmente a gente tira cópia de vamos dizer, 300 pessoas, 1000 pessoas. Eu vou ter que ter 1000 questionários. Formo uma equipe, tenho 1000 questionários, dou 200 ou 300 questionários para cada um e boto a campo coletando dados. Vou para campo coletar os dados. Pego, quando voltar, confiro todos os dados de cada um que coletou no campo, verifico e faço a correção. O que é correção de dados? Quando eu estou trabalhando quantitativamente, pode ter questionários que vieram que uma pergunta não foi respondida. Então o que eu tenho que fazer com essa pergunta que não foi respondida? Eu tenho que considerar quantos questionários voltaram, quantos responderam todas as questões, quantos deixaram de responder tal questão, qual questão não foi respondida. Entenderam? Quantos questionários foram aplicados? Quantas questões foram respondidas de cada questão de pergunta foi respondida? Qual não foi respondida? Aí eu tenho que digitar, geralmente é no Excel, eu digito tudo, analiso e interpreto e tiro as conclusões e dou as recomendações. Depois tem a fase da comunicação dos resultados. Elaboro um relatório com as conclusões de pesquisa e entrego e faço uma apresentação oral. A apresentação oral vocês vão fazer provavelmente no TCC. A gente faz uma apresentação oral do TCC e mostra a pesquisa como é. Então, em muitos trabalhos, vocês vão ter que apresentar oralmente o resultado das pesquisas. Eu apresento para uma banca. É isso daí que acontece. Bom, como eu aplico as pesquisas, o instrumento de pesquisa? Eu posso fazer por entrevista pessoal, perguntar a um, é mais caro e trabalhoso. Por telefone ou pela internet, aqui eu esqueci de escrever internet, mas aqui está telefone de novo. Em vez de colocar internet, né? Ela é rápida. Ó, aqui retornamos à mesma questão. Não, vai até aqui. Ó. E posso fazer por correspondência, mandar pelo correio ou usar e-mail.
Aqui ficou 2 vezes a mesma coisa, pessoal. Não fique tranquilos. É só entrevista telefone e correspondência e-mail que vocês vão precisar fazer. Bom, depois eu tenho que aplicar. Então eu preciso verificar finalidade da pesquisa, método de pesquisa, período da entrevista, qual a data e quais os horários, a quantidade de formulários. Lembra que eu disse que 1000 questões vou ter? Quem vai ser o público? Treinar cada grupo que vai fazer a entrevista e como preencher o questionário. Eu tenho que treinar esse pessoal. Então, basicamente, é isso daí que eu vou ter que fazer. Então, vamos lá. Para tabular dados, a gente geralmente faz isso, ó, seja agrupada gerando médias e porcentagem. Tabular dados significa pegar as informações de pesquisa, agrupar e gerar média e porcentagem. E os resultados são abertos aqui, ó. No Excel a gente monta uma pizza, ó. Pontos insatisfatórios em relação à padaria que frequenta. Qualidade, variedade, preço, dias de funcionamento altos, ó. De uma padaria, ó. Quantos pontos insatisfatórios? Maior foi preço. Ó. Outros. Ficou pouquinho. Variedade de produtos. Qualidade. Ó, gasto dos clientes na padaria. Ó, R$ 3,50, R$ 3,60 a 5, acima de R$ 5,00, quem gasta assim numa padaria. E eu estou mostrando, então, 25, 55, 55% gasta de R$ 3 a R$ 5,00 na padaria. É isso, pessoal. É uma pesquisa em uma padaria, por exemplo. Depois, tomo em função dos resultados, tomo a decisão em função dos resultados, mas a gente tem que ter uma visão sistêmica. Eu não posso me limitar ao resultado da pesquisa. O que isso está trazendo? Uma pesquisa, geralmente, ela tem 15 questões, até 35, 40 questões. Então eu tenho que ter uma visão do todo. Aqui tem uma frase bem bonita: não olhar apenas a árvore, mas a floresta é fundamental. De que forma aprendemos sobre a pesquisa para abrir um novo negócio, para mudar e incluir nova linha de produto, para usar novas ações promocionais. E como ferramenta de crescimento contínuo, essa pesquisa quantitativa, eu vou ter que sempre fazer pesquisas para satisfação do cliente e para avaliar visitas que eu venha a fazer com clientes potenciais. É isso hoje, pessoal. Obrigado, hein?